Fala, meus amigos, beleza? Eu queria comentar com vocês aqui um embate silencioso e velado que está rolando na Suprema Corte entre o ministro Gilmar Mendes e o ministro Alexandre de Moraes. Como todo mundo sabe, antes da entrada do Alexandre, quem reinava na Suprema Corte era o Gilmar Mendes, que mandava e desmandava. E aí então, eis que surge o ministro Alexandre de Moraes, indicado pelo Michel Temer, e pouco a pouco foi ganhando protagonismo, foi ganhando poder, e evidentemente que isso não agradou nada ao Gilmar Mendes, que agora está numa guerra silenciosa contra o ministro nos bastidores da Suprema Corte. Óbvio que você não vai ver isso na velha mídia, você não vai ver isso na Globo News, na CNN, etc e tal. Mas isso que eu estou lhe dizendo é a mais pura verdade. Eles estão se degladiando para saber quem é que vai mandar na corte. Bom, como todo mundo sabe também, o Gilmar Mendes é o decano e tem os dias contados na corte. E o ministro Alexandre de Moraes, se não for empichado antes, terá ainda décadas pela frente lá no STF. Mas por que é que isso está acontecendo agora? Porque justamente o ministro Alexandre de Moraes exacerbou dos seus poderes e começou a tratar os seus colegas como se fossem empregadinhos. Um estilo completamente diferente do de Gilmar, que sim comandava eles, mas muito mais no argumento do que pela força, do que pela ignorância. E a gente sabe que esse jeitinho é muito melhor. De qualquer jeito, está rolando esse embate lá na Suprema Corte e a gente não sabe como vai acabar. Um dos fatores também que estão levando para essa guerra interna é que a gente sabe que alguns ministros poderão sofrer sanções dos Estados Unidos na lei Magnitsky ou naquela outra lei No Censor on Our Shores Act. E qualquer uma delas é prejudicial aos interesses econômicos e empresariais do Gilmar Mendes. Já pensou o Gilmar não poder ir botar o pé em Portugal, justamente onde ele apostou a vida inteira, todas as suas fichas lá para poder ter uma aposentadoria tranquila? Dizem que a esposa do Gilmar Mendes já disse a ele: largue a mão desse cara, não caia nessa de ficar apoiando ele, porque ele será sancionado e eu não quero perder a fortuna que eu tenho lá em Portugal. Então, Gilmar Mendes, obviamente, está agindo muito mais por impulsos econômicos do que, evidentemente, pelo bem do Brasil, porque ali nenhum deles querem o bem do Brasil. Então, o que está rolando é isso, essa guerra silenciosa para ver quem manda. Por enquanto, Alexandre de Moraes está ganhando, como todo mundo sabe. E a última demonstração de força foi a prisão do Fernando Collor, aonde o ministro mandou prender, o Gilmar Mendes divergiu, pediu para uma espécie de vistas que não é vistas, para levar o caso para o plenário da corte, só que outros ministros votaram com o Alexandre de Moraes, inclusive o Dino, que hoje é um dos maiores aliados dele. E o que é que aconteceu? Já tinha voto suficiente para prender Collor e o ministro Gilmar Mendes teve que amargar essa derrota e tirou esse pedido de levar para o plenário. Ou seja, foi uma derrota sim do Gilmar Mendes. Será que aquela velha história do leão mais velho se retirando para que o leão mais novo reine? Não sei, mas que o couro está comendo lá nas entrelinhas, lá nos bastidores da Suprema Corte, pode ter certeza que tá. E você, meus amigos, o que é que acha? O que é que vocês acham desse embate? Quem é que você acha que vai ganhar essa guerra aí? O ministro Gilmar Mendes ou o ministro Alexandre de Moraes? Deixa aí nos comentários.